Vai de pé, vemos a palavra de Deus. Maravilha. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Meu Deus. Senhor é maravilhoso. Aleluia. Glória seja dada por nós. Como o Senhor é maravilhoso. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Tu és fiel, meu Deus. Marcos 10, Aleluia. 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos me diziam aos brados: cale-se. E ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Oh, maravilha. Eterno Deus, vamos louvar, Senhor, glorificar a Ti. Deus. Porque é maravilhoso poder estar, ó Deus, aqui mais uma vez na sua casa, adorando ao Senhor, ó Deus, desfrutando dessa presença tão gloriosa do Senhor aqui no nosso meio. Louvando, Senhor, pela liberdade que temos, Senhor Deus, de ler e meditar na Tua palavra. Glória a Jesus. Ó Deus, e nós precisamos que o Teu Espírito Santo atue em nós agora, Senhor, abrindo o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer nos falar por meio da Tua Santa Palavra, preparar nosso coração para que possamos, ó Deus, recebê-la, Senhor, de maneira que possamos crescer mais um pouco nessa noite. Oramos para que a Tua Palavra opere, ó Deus, de maneira sobrenatural. Aqueles que estão ouvindo nessa noite, que possa acontecer curas, que possa acontecer libertações, que possa acontecer salvação de vida. Para a Tua glória, assim oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler na palavra do nosso Deus um milagre que o Senhor realizou quando esteve aqui nessa terra, durante o seu ministério, e tantos milagres que Jesus operou. Glória a Deus. Nós acabamos de relatar aqui, de ler um relato da palavra do Senhor que mostra o milagre de um cego que, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, pôde ter a sua vista restaurada. Glória a Deus. E nós podemos agora já iniciar essa mensagem dizendo uma coisa: nós cremos que esse Jesus que operou na vida desse cego e que fez esse cego enxergar é o mesmo Jesus que nós cultuamos aqui nessa noite. Olha, Jesus não mudou com o tempo. Esse Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E sendo assim, meus irmãos, podemos dizer e afirmar com toda certeza que
saber se Jesus pode curar as enfermidades dos irmãos que estão aqui nessa noite. Não importa qual enfermidade você tem, não importa o quão grave ela seja, o Senhor é o mesmo para operar e curar a sua vida e fazer milagre na sua vida. Glória a Jesus. Glória. Deus é maravilhoso. Mas, meus irmãos, além da operação física que o Senhor continua fazendo, além dos livramentos que Ele faz, como foi o testemunho que o irmão contou aqui nessa noite, eu quero dizer para os irmãos que a maior operação que Deus faz na vida do homem não é aquela que Ele faz no seu corpo físico, mas é aquela que Ele faz na sua alma, é aquela que Ele faz na vida espiritual do homem. Glória a Deus. Glória a Jesus. E se existiu ali naquele dia um homem cego, precisando de um socorro fisicamente cego, meus irmãos, naquele dia também, muitos estavam seguindo o Senhor Jesus, conforme relata a palavra do Senhor. E eu creio que muitos daqueles que estavam na multidão seguindo o Senhor Jesus, mesmo tendo a sua vida física bem de saúde, eles ainda estavam cegos espiritualmente, porque não haviam entendido e compreendido aquilo que Jesus veio fazer nesta vida, aquilo que Ele veio trazer como salvação, como resgate da alma do homem. E a prova que eu tenho disso, meus irmãos, é quando nós lemos o Evangelho do Senhor Jesus, numa passagem onde a multidão, ao ouvir um relato, um discurso do Senhor Jesus, que a multidão julgou ser um discurso duro, a multidão deixou o Senhor Jesus e abandonou o Senhor e foi embora. Aquela multidão que experimentou, que viu o milagre da multiplicação dos pães, que comeu do pão que Jesus multiplicou, a multidão que estava virando as costas para o Senhor Jesus, porque achava o seu discurso duro. O que prova que, embora estivesse presenciando milagres, ainda não tinham compreendido aquilo que é o propósito do Senhor e aquilo que era o projeto do Senhor Jesus para a vida do homem. Meus irmãos, o texto começa dizendo que é uma multidão que está seguindo o Senhor Jesus. E nós podemos dizer, irmãos, nós moramos num país que é um país cristão, chamado país cristão. Mas, meus irmãos, quantos e quantas pessoas que têm o título de cristão, mas que ainda são pessoas que não tiveram a experiência espiritual de poder enxergar e compreender aquilo que é o verdadeiro Evangelho. São pessoas, muitas das vezes, boas religiosas, mas que ainda não compreenderam o que o Evangelho do Senhor Jesus veio trazer para o homem, resgatar o homem, salvar e transformar a vida do homem. Glória a Jesus. Quantas pessoas estão ainda cegas espiritualmente, e essa é a pior cegueira do homem, a cegueira espiritual. Apesar de serem religiosos, muitos ainda continuam perdidos. Muitos ainda continuam perdidos, e é para esses que a palavra do Senhor hoje está sendo endereçada. É para você que ainda não experimentou o poder de Deus na sua vida, embora você tenha um título de cristão, embora você confesse uma fé cristã, mas ainda você não experimentou o poder de Deus na sua vida, os seus olhos não foram ainda aclarados. O Senhor nessa noite quer operar um milagre na sua vida. A sua visão, para que você entenda o que de fato é o Evangelho do Senhor Jesus, o que de fato é ser cristão. O Senhor Jesus quer, meus irmãos, nos transformar em verdadeiros discípulos dele. Não apenas seguidores, não apenas aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus por algum interesse, mas aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus porque quer ser discípulo de Jesus, porque quer aprender com o seu mestre, porque quer aprender a agir como o seu mestre agiu. Jesus, o Senhor está, meus irmãos, a transformar vidas para fazer do ser humano discípulo do Senhor Jesus.
E a palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que o Senhor Jesus chega ali em Jericó e encontra aquele cego que estava sentado à beira do caminho mendigando. E é interessante, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz, porque diz que o Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto. Meus irmãos, aquele homem só foi abençoado pelo Senhor Jesus porque ele soube que Jesus de Nazaré estava perto. Meus irmãos, quantas pessoas estão assentadas na sua vida de miséria, acomodadas na sua vida de miséria, às vezes sem esperança. Quantas pessoas estão sentindo muitas vezes isoladas? Aquele homem estava sozinho à beira do caminho mendigando, e muitas pessoas se sentem nesse momento abandonadas. Muitas pessoas estão sentindo nessa hora abandonados, desprezados. É verdade, Senhor. Porque muitos que são ou que se dizem cristãos sequer têm interesse em ajudar as pessoas que estão caídas à beira do caminho, em ajudar aqueles que estão abandonados à beira do caminho. Ou talvez a situação do homem é tão grande que nenhum outro homem possa ajudá-lo no seu próprio Senhor Jesus. Mas nessa hora, nós como cristãos, nós temos uma missão. Se nós não podemos mudar a história, o quadro de alguém necessitado, nós precisamos pelo menos falar de Jesus para aquele que é necessitado. Oh, meu Deus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar que o Senhor Jesus está perto. Nós precisamos dizer que Jesus não está tão distante dele. É verdade. Jesus está perto. Aquele homem, aquele cego Bartimeu, soube que Jesus estava perto. Meus irmãos, às vezes as pessoas estão tão desiludidas, tão sem esperança, porque tem a impressão de que foi abandonada até por Deus. E essas pessoas precisam ouvir uma verdade. E a verdade que eles precisam ouvir é que Jesus está perto. Jesus não está distante. Jesus está perto para socorrer o pobre homem necessitado. Mas como vão saber se nós não falarmos de Jesus? Como vão saber se nós não formos aonde está o necessitado, abandonado, e falar que Jesus está perto? O Senhor está despertando vidas cristãs aqui nessa noite, para que você possa amar aquele que está abandonado na beira do caminho, para que você tenha um coração sensível e seja um vaso na mão de Deus, para ir ao necessitado e dizer para ele: Jesus está perto. É, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espera Jesus em nós. Aquele homem, Chama. quando soube que Meu Deus. Jesus estava perto, Espera. ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que ele começou a gritar. E eu entendo que esse grito desse homem expressava aquilo que era o seu sentimento, a dor da sua alma, o seu desespero, e que fazia com que ele gritasse desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que o Senhor podia fazer alguma coisa para a sua vida. É, Jesus. Mas, meus irmãos, o que me surpreende nessa palavra, o que me surpreende nessa passagem, é que muitos daqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus, quando ouviu aquele homem gritar, eles gritaram ainda mais alto: cale-se, cale-se. E aí, meus irmãos, que volta aquilo que eu disse no início dessa mensagem: quantos estão seguindo o Senhor Jesus, mas não entenderam o que é evangelho? Quantos não entenderam o evangelho? Estão agindo na contramão do evangelho, estão agindo como obstáculo na vida das pessoas para receber uma bênção do Senhor, e não como um canal de bênção, porque não compreenderam o evangelho. E muitas dessas pessoas precisam ter a sua mente aberta,
Muitas dessas pessoas precisam ter a visão espiritual aberta para entender que o Senhor não te chamou para ser um obstáculo na vida do pecador, mas o Senhor te chamou para ser luz em meio às trevas, para dar testemunho de Jesus, para facilitar a vida das pessoas a se aproximar do Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou e o Senhor nos enviou para falar e ajudar essas pessoas necessitadas. Mas aquele homem estava tão necessitado, estava tão desesperado, que a palavra do Senhor diz que, embora a multidão gritasse para que ele se calasse, meus irmãos, ele gritou ainda mais alto. E ele gritou mais alto, até que o Senhor Jesus ouviu o seu clamor. E diz a palavra do Senhor que Jesus parou. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Você que está sofrendo nessa hora, você que está padecendo nessa hora, não deixa de clamar ao Senhor, não deixa de buscar aquele que pode socorrer a sua vida, porque o Senhor Jesus é aquele que para atender uma alma aflita, aquele que para atender um mendigo. Muitos passam de lado, muitos passam distante, mas o Senhor Jesus para atender o mendigo, para atender aquele que é necessitado. E o Senhor Jesus parou naquele dia para atender aquele que clamava. E quem sabe hoje é o seu dia. Quem sabe hoje é o seu dia, quando o Senhor estará agora também ouvindo o seu clamor e dando atenção à sua necessidade para operar o milagre que você precisa e que você espera. Por isso, clame ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou e Jesus disse: falem para ele vir aqui. Falem para ele vir aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui em Alto Jequitibá. E nós podemos aqui imaginar, meus irmãos, quantas pessoas aqui no Alto Jequitibá tiveram a sua visão espiritual aberta, alcançada pelo poder do Evangelho. Sabe por quê? Porque alguém um dia foi um instrumento na mão de Deus para ir até o necessitado e fazer um convite ao necessitado, como aqueles que foram ali enviados pelo Senhor Jesus com uma missão: falem para ele vir aqui. Meus irmãos, aqui, quantas pessoas no Alto Jequitibá, desde quando o Evangelho começou, foi instaurado aqui nessa cidade, quantos foram alvo da misericórdia de Deus e tiveram a sua visão aberta, porque alguém foi instrumento na mão de Deus, alguém teve coragem de ir e fazer um convite. E o Senhor está despertando a igreja, o Senhor está dizendo para a igreja: vai até o necessitado e diga ao necessitado, fala para o necessitado vir aqui. E vir aqui, irmãos, não é o local. Vir aqui, o Senhor Jesus está dizendo: vem aqui aonde eu estou, vem aqui porque eu estou. Meus irmãos, o Senhor está nos convocando a convidar os necessitados que ainda estão perdidos aqui nessa cidade. Meus irmãos, quantos estão cegos espiritualmente aí, irmão? Quantas pessoas perdidas, mas o Senhor quer que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. Nós precisamos ir e fazer o convite: fale para ele vir aqui. E não porque aqui é um lugar diferente, não. Fale para ele vir aqui para ter um encontro com o Senhor Jesus, porque é isso que nós anunciamos. Não anunciamos outra coisa, não anunciamos outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus. Não preocupamos com essa placa que está aí fora. Nós sabemos uma coisa: há um único nome que nos salvou, esse é o Senhor Jesus. A Ele pertence a nossa vida, a Ele pertence a nossa oração. Nós servimos ao Senhor. E nós não dependemos de placa, de denominação nenhuma para servir ao Senhor. O Senhor nos resgatou, louvado seja Deus. E é por isso que nós anunciamos esse único nome. E quando dizemos para você: vem aqui, não é para conhecer a placa da nossa denominação, mas é para conhecer Jesus, que alcançou a nossa vida, que salvou a nossa vida, que nos libertou e que pode fazer também maravilha. E aquelas pessoas, meus irmãos, aqueles discípulos
obedecendo o Senhor Jesus, foram até o cego. Diz a palavra que quando eles chegaram até o cego, eles disseram uma palavra assim, disseram para o cego: anime-se. Começaram dessa forma o convite foi com essa palavra: anime-se. Meus irmãos, quantas pessoas estão desanimadas dessa vida, mas a palavra do Senhor para você que está desanimado é: anime-se, tem esperança. Anime-se, tem solução para o seu caso. Anime-se, o Senhor te chama. Anime-se, o Senhor quer operar na sua vida. Anime-se, o Senhor pode fazer o impossível tornar possível na sua vida. Glória a Deus. E disseram a ele: anime-se, venha, ele o está chamando. E Bartimeu, ao ouvir aquele convite, diz a palavra do Senhor que jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto. Que coisa maravilhosa, irmão. Que resposta de um pecador desesperado para receber uma bênção. Quando foi feito o convite, ele saltou, deu um salto ali, naquele momento, e ele jogou para trás a sua capa, e ele foi ter com o Senhor Jesus. Foi ter com o Senhor Jesus, e deixou uma capa para trás. Meus irmãos, quando o homem vai ter com o Senhor Jesus, alguma coisa ele vai ter que deixar para trás. Mas eu posso tranquilizar você que está me ouvindo essa noite: aquilo que você vai deixar para trás para seguir o Jesus é aquilo que você não vai precisar mais. Porque o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua história. E aquilo que você vai deixar para trás será algo passado na sua vida. Aleluia. Porque o Senhor te dará uma vida nova, uma experiência nova, um entendimento novo, uma nova caminhada. E você não precisará mais daquela vida velha, marcada, suja, empoeirada, marcada por tantas coisas desse mundo. Vai ficar para trás. E assim que o homem tem, quando ele entende o chamado do Senhor, ele não se prende a essas coisas miseráveis dessa vida. Quantos estão se prendendo a uma capa velha? Mas esse pecador aqui não. Ele não se prendeu àquela capa velha. Ele largou aquilo para servir o Senhor Jesus. O texto não diz, mas eu penso que quando Bartimeu teve os seus olhos abertos, o texto não diz, mas eu creio que ele olhou para aquela capa e ele ficou assustado de ver o estado daquela capa que ele havia se apegado há tanto tempo naquela capa. E é exatamente o que acontece com o homem. Quando Jesus abre a visão do homem, transforma o homem, salva o homem olha para trás e o homem sente vergonha da vida velha que ele passou, daquilo que ele fez. E ele começa a imaginar como eu pude viver dessa forma, envolto em tanta sujeira, envolto em tanta miséria. Mas louvado seja o Senhor, porque o pecador que se arrepende encontra Jesus que salva e transforma e muda a história. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra do Senhor. E quando aquele homem chega até o Senhor Jesus, Jesus pergunta: você quer que eu te faça o quê? E ele vai falar assim: Senhor, eu preciso enxergar. E Jesus diz assim: então você vai, porque a tua fé te curou. A tua fé te curou. Preste atenção, a palavra do Senhor: a tua fé te curou. Se você crê, você que está me ouvindo aqui nessa noite, se você crê, preste atenção, a palavra do Senhor: se você crê, a tua fé te curou. O Senhor pode operar na sua vida. Você pode receber uma resposta pela fé do milagre que você espera. A tua fé te curou. Pode ser a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite também. Porque foi para aquele homem. E diz a palavra do Senhor que no mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, é exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho não faz outra coisa a não ser isso. Quando o homem entende, quando o homem é alcançado pelo poder do Evangelho, o homem ele entende que ele foi salvo, ele foi liberto para seguir Jesus.
Ele não se torna prisioneiro de nenhuma religião, porque ele entende que não foi a religião que te fez nada, ele entende que não foi a religião que o socorreu, ele entende que não foi a religião que o salvou, mas foi o Senhor que o salvou, o Senhor Jesus. E é por isso que quando o Evangelho encontra o pecador e transforma o pecador só tem uma coisa na vida dele, na mente dele só tem Jesus, na frente dele só tem Jesus, ele passa a seguir Jesus, o compromisso dele é com Jesus, o compromisso dele é com a palavra, o compromisso dele é com o caminho que é o Senhor Jesus, o caminho da vida. E aquele homem salvo pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor Jesus, seguiu Jesus pelo caminho. Que você que está me